Daqui a 2 dias vamos estar iniciando um novo ano, 2024. Um ano que se apresenta para nós com todas as bênçãos, as alegrias, as incertezas e os problemas que poderemos ter neste período. Vamos iniciar esse ano com nosso estudo sobre o livro de Salmos. Nesse primeiro trimestre, vamos estudar o livro de Salmos. E na introdução geral da nossa lição, o título é assim: Salmos, a união do coração de Deus com o nosso coração. Veja, irmãos, o coração de Deus se une com o nosso coração através do livro de Salmos. O livro de Salmos contém os hinos e as orações do inário hebraico. Lá nós encontramos confissões, ações de graça, louvor, alegria, tristeza, desespero. Os salmos foram escritos para a leitura pública da congregação e também para utilização em particular, para meditação particular. Ele foi escrito por leigos, pelo povo, por reis, por poetas, por sacerdotes. O salmo está dirigido também para justos e para arrependidos. Portanto, irmãos, os salmos têm mensagem universal. O livro de Salmos tem sido o livro de orações e de louvor, não somente para os hebreus, mas também para os cristãos ao longo da história. A Bíblia fala a nós, a palavra de Deus. Os salmos falam por nós e conosco. Eles apresentam bênção, esperança, reavivamento, autorreflexão e reflexão acerca de Deus e da sua grandeza. Vários são os autores dos Salmos. A Bíblia cita Davi, Asaf, Emã, Etã, Salomão, os filhos de Corá, Moisés, os músicos levitas do templo. Dos 150 salmos, irmãos, aproximadamente um terço não tem autoria declarada, portanto são anônimos. Mas assim mesmo eles fizeram parte, foram canonizados, isso é, entraram no cânon do livro de Salmos. Eles foram reunidos no período de Esdras, entre os anos 450 e 440 a.C. E foram compostos desde Moisés, a 1500 anos antes de Cristo, até o século V, na época que os judeus voltaram de Babilônia. Portanto, a composição do livro dos Salmos abrange um período de aproximadamente 900 anos. Vejam, 9 séculos. Veja a importância do livro de Salmos dada por Lutero. Lutero, o pai da Reforma Protestante. Veja só, o texto de Lutero que encontra-se na nossa lição, eu vou destacar algumas frases. Onde se pode encontrar palavras mais nobres para expressar a alegria do que nos salmos de louvor ou de gratidão? Continuando, ou onde se pode encontrar palavras mais profundas, mais penitentes, mais dolorosas para expressar a tristeza do que nos salmos de lamentação? Veja, irmãos, segundo Lutero, e como podemos testificar estudando os salmos, eles podem ser utilizados nos momentos de maior alegria, assim como nos momentos de maior tristeza e desespero. Continuando ainda as palavras de Lutero, é fácil entender porque o livro de Salmos é o favorito dos santos. Todos, em todas as ocasiões, podem encontrar nele salmos que se adequam às suas necessidades. Ao buscarmos no Salmo, irmãos, no livro dos Salmos, textos para a nossa necessidade, certamente nós encontraremos. Seja na alegria, seja na tristeza, seja no louvor, seja no desespero. Concluindo então, irmãos, para experimentar o poder transformador dos salmos, somos chamados a cantá-los e a orar com base neles, como fizeram gerações de crentes que se utilizaram para derramar seus louvores, petições, confissões, lamentos e ações de graças ao Deus soberano da graça e da justiça. Neste trimestre, irmãos, vamos estudar então o livro de Salmos. Vamos estudar o inário dos cristãos, o inário do povo de Deus. Vamos no livro de Salmos aprender a louvar, aprender a orar.
como é que vamos ler o livro de Salmos, como ler Salmos, é o texto desta primeira lição. Jesus declarou que os salmos eram importantes nas Sagradas Escrituras. Veja o verso áureo da nossa lição. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O Senhor Jesus estava falando para os discípulos: olha, tudo que está a respeito de mim está na Bíblia. E o que era a Bíblia no tempo de Jesus? Era a lei de Moisés, os profetas e o livro dos Salmos. O livro é a oração e o inário dos crentes. Veja o texto da nossa lição. O livro dos Salmos tem sido um livro de oração e o inário tanto para judeus como para cristãos ao longo da história. Embora os salmos sejam predominantemente as próprias palavras do salmista dirigidas a Deus, eles não se originam nos mortais, mas de Deus, que o inspirou o pensamento dos escritores dos salmos. Veja, irmãos, os salmos, assim como o restante das escrituras, é obra do Espírito Santo em pessoas escolhidas, que assim transcreveram, foram motivados pelo Espírito Santo para escrever mensagens para cada um de nós. O Senhor Deus, através do Espírito Santo, inspirou a composição dos salmos. Deus nos fala através dos seus servos e pelo seu Espírito. Veja 2 Pedro 1:2. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Noutra versão diz assim: as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam as mensagens que vinham de Deus. Os salmos são certamente mensagens de Deus. Eles são a palavra de Deus. Mas como é que nós podemos compreender essas mensagens, irmãos? Textos que foram escritos há tão longo tempo, em outro idioma, em outra cultura. Os salmos foram escritos em poesia hebraica por diferentes autores do antigo Israel e, portanto, refletem o mundo particular, por mais universais que sejam as suas mensagens. Aceitar os salmos como a palavra de Deus e prestar atenção, muita atenção às suas características poéticas, bem como aos contextos histórico, teológico e litúrgico, é fundamental para a compreensão de suas mensagens, que alcançam milhares de anos até o nosso tempo. Veja, irmãos, mensagens desde Moisés, 1500 anos antes de Cristo, até hoje, 2024. Mensagens que têm mais de 3.500 anos, mas que servem para nós hoje. Por isso elas foram guardadas pelo Espírito Santo. Além de inspiradas pelo Espírito Santo, elas foram guardadas pelo Espírito Santo, fazendo parte da palavra de Deus que temos o privilégio de manusear hoje, de ler, de estudar, ouvir a palavra de Deus. Vamos orar então, irmãos, para que o Senhor nos abençoe no estudo da lição da Escola Sabatina, no estudo do livro dos Salmos nesse trimestre. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado, Senhor, porque vamos entrar num novo ano estudando a Tua palavra, estudando livremente a Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, agora que vamos estudar o livro dos Salmos, que possamos encontrar nele orientação para a nossa vida, possamos encontrar nele louvor, orações, preces, súplicas, e nas diversas situações, nas situações de alegria, nas situações de tristeza, nas situações de desespero. Mas ajuda-nos, Senhor, a encontrar nos Salmos motivo para sempre confiarmos em Ti, para que, independentemente das circunstâncias, possamos depositar a nossa confiança na Tua força e no Teu amor salvador, que mandou o Senhor Jesus para que viesse morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Nos agradecemos por isso e te pedimos que nos abençoe neste estudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar a todos os irmãos um feliz estudo
neste ano. Quero desejar, primariamente, um feliz 2024 para todos, para as famílias, que cada um seja abençoado, que as famílias sejam abençoadas, pais, filhos, netos, sobrinhos, todos, os irmãos da igreja, que os irmãos da igreja sejam abençoados neste dia, neste ano que está mais próximo da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.